Sejam bem-vindos a mais essa live aqui da RBS Produções. Deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube. No YouTube tá tudo bem, no Instagram tá tudo certo também. Sejam bem-vindos, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá no YouTube, ver se estão ouvindo direitinho. Ok, no YouTube tá tudo certinho. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo no YouTube. Então pronto, o YouTube tá tudo certo. O Instagram tá certo. Sejam bem-vindos, pessoal, tá? Para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sou o Rubens Lessa, idealizador aqui da RBS Produções, né, do grupo RBS, tá? E eu decidi fazer aqui essa live para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem pertinente com respeito ao mundo da música, né? Eu estou disparando aqui também, estou dando início aqui, né? A live direitinho. E é isso, ó. Para quem não sabe, tá? Vão chegando aí, vão sendo bem-vindos. A RBS Produções, nós somos um grupo de empresas, tá? Que trabalha com marketing e divulgação musical. Tá bom? Para quem não tá sabendo, para quem ainda não conhece a gente direito, tá? A gente começou já tem 4 anos que a gente trabalha ali com marketing e divulgação de música. Eu tô olhando para cá porque tá no YouTube e aqui também no Instagram. E a gente tem 4 anos aí de mercado, tá? Nós não começamos ontem, não caímos ali de paraquedas. A gente tem 4 anos aí de mercado, né? E sempre trabalhando ali com marketing e divulgação musical, tá? E aí eu decidi fazer essa live aqui, né? Me deparei ali com um comentário num dos nossos vídeos, no perfil do nosso YouTube, em um dos vídeos lá que a gente postou, e aí eu vi que muito cantor tem dúvida ali sobre direito autoral, sobre a carreira da música, né? Sobre como funciona direitos autorais, e aí eu decidi fazer aqui uma série de lives, tá? Sobre direitos autorais, como funcionam, como receber, como aumentar os seus ganhos, tá? É imprescindível que os cantores conheçam o mercado, conheçam a sua área. Eu tenho visto muito cantor que almeja ali viver da sua música, almeja ter ali a sua carreira musical. E eu tenho visto que tem muito cantor que não faz ideia de como que faz, tá? Ele não sabe. Aparentemente os cantores querem ter o resultado, querem colher, querem viver da sua música, querem que a sua música esteja tocando ali em vários lugares, querem que a sua música esteja alcançando pessoas, mas aparentemente eles não querem fazer o que deve ser feito para que isso aconteça, tá? Eu tenho uma frase que eu ouço muito, que eu gosto muito e que eu uso muito e que exemplifica muito bem isso, tá? É como se os cantores quisessem colher frutos daquilo que eles não plantaram, né? Então o cantor quer um trabalho, o cantor quer alguém que faça a divulgação dele, ele quer alguém que mencione o nome dele, ele quer crescer, ele quer viver da sua música, mas ele não quer fazer o que tem que ser feito para chegar a esse resultado. Certo? Então o nosso objetivo aqui com as nossas lives, com esses conteúdos que a gente posta aqui no nosso canal do YouTube, que a gente posta aqui no nosso Instagram, o nosso objetivo é poder dar aos cantores, tá? Mostrar um pouquinho para eles acerca do mercado da música, acerca de como trabalhar com a sua música, como trabalhar com o seu projeto digital, como levar a sua música para o digital e gerar resultados. Nosso foco no Grupo RBS sempre foi geração de resultados, tá? Então eu quero desde já, você que está me vendo aqui pelo YouTube, tá? Quero desde já te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Para você poder acompanhar outros projetos como esse, tá bom? Quero te convidar também, você que está me vendo aqui no Instagram, né? Curte aí nossos conteúdos, tá? Se você ainda não nos segue, segue aqui o nosso perfil,
tá bom? Para que você possa ali aprender, para que você possa entender como funciona o mercado, para que você possa entender como você pode gerar e ter resultados aí no seu projeto de música, tá? É interessante que você entenda ali que não basta um vídeo, não basta um conteúdo, não basta a distribuição da sua música, não basta ter sua música online, ter sua música nas plataformas. Você tem que entender como funciona o mercado, tá? Você tem que ter a compreensão ali, até para você evitar cair em golpes, até para que você evite ser enganado, tá? Tem muita gente, tem muito prestador de serviço, tem muita empresa de divulgação ganhando dinheiro na custa de cantores e não geram o mínimo de resultado que o cantor deseja, tá? Então é imprescindível que você entenda, compreenda, saiba, conheça o seu mercado para que você possa ali ter resultados reais, genuínos, verdadeiros. E é sobre isso que a gente quer falar aqui, tá? A gente vai estar falando aqui sobre direitos autorais, o que é, tá? Como funciona, certo? Como receber e como aumentar os seus ganhos. Lembrando, se você está me vendo aqui pelo YouTube ou pelo Instagram e ainda não falou com a gente no WhatsApp, a gente trabalha prestando esses serviços. Então clica no link que está aqui embaixo no YouTube, clica no link que está aqui na bio do Instagram, você vai diretamente para o nosso WhatsApp, certo? Lá no nosso WhatsApp você vai ter ideia, você vai ver, você vai poder falar com a gente, você vai poder tirar a sua dúvida sobre direitos autorais, distribuição, divulgação musical, você vai poder entender como que é feito uma boa divulgação da sua música, tá? Então você que vem chegando, bem-vindo, eu sou o Rubens Lessa, idealizador aqui do grupo RBS, tá? Nós somos uma série de empresas que trabalham ali com marketing e divulgação musical, tá bom? Bem-vindo. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos dar início. Eu quero que nessa live aqui você entenda o seguinte: a gente vai dar um pouquinho de contexto sobre os direitos autorais, sobre o que eles são, a importância dele, o que eles fazem. E ao longo ali dos próximos dias, tá? Eu pretendo ficar fazendo aqui algumas lives aqui, conversando aqui com vocês sobre isso, tá? Então, ao longo ali dos próximos dias, a gente vai aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, tá? Então vai se inscrevendo aí, vai comentando também de onde você fala, tá? Se você é cantor, tá? Qual que é o seu estilo musical? Comenta aí para que a gente possa também conhecer vocês, tá? Eu vou tomar aqui um gole d'água enquanto isso. E compartilha também, tá? Com algum cantor colega seu, algum cantor conhecido que trabalha, que tem ali seu projeto, que já tem suas músicas nas plataformas, que já usa as redes sociais para divulgar. Então comenta, compartilha aí para ajudar também. Bom, vamos lá, meus amigos. A gente vai aprender um pouquinho hoje sobre o contexto sobre direito autoral, tá? O que é direito autoral, para que ele serve. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é o que é direitos autorais na prática, tá? O que é um direito autoral, certo? Direito autoral, ele é aquele recurso que é gerado por meio da sua música. Você tem que entender que o mercado musical, ele foi construído com base em hobby, certo? Os cantores cantam bem, os músicos tocam bem e eles criaram um jeito, uma forma de monetizar sua música. Antigamente, o jeito como se monetizava a música era basicamente cantando em shows, né? Cantando em bares, restaurantes, em lojas, em igrejas, e era assim que se cantavam. E as pessoas começavam a gostar do cantor, começavam a gostar da música dele, do estilo dele, do jeito dele. Inclusive, o tempo foi mudando, né? Mas antigamente, cantores, eles tocavam seus próprios instrumentos, eles próprios tocavam a sua música, certo? O tempo foi mudando e isso já não se fez mais necessário. Já não era mais necessário que o cantor tocasse, ele conseguia fazer uma parceria. Ele cantava bem, mas ele não tocava, então ele fazia uma parceria com as pessoas que tocavam. E aí foi se construindo o mercado da música. Eu estou falando isso aqui dos primórdios, tá? Eu estou falando aqui de centenas de anos atrás, milhares de anos atrás. Só que para o cantor aquilo era muito desgastante.
ele fazia por arte, ele fazia por desejo, ele gostava daquilo, ele fazia porque ele amava fazer aquilo. O tempo foi passando e aí começou-se a surgir novos jeitos, novas estratégias, novos planos para se monetizar a música, para se rentabilizar uma carreira musical. E essas novas formas que foram surgindo, elas foram gerando para o cantor o status de artista que cantores têm hoje. Então hoje nós temos cantores que ganham milhões, cantores que vivem da sua música, cantores que são reconhecidos nacional e internacionalmente. E isso foi uma construção estratégica. Você vai entender desde já que o processo de divulgação musical ele está muito mais relacionado à estratégia de monetização usada, não necessariamente à carreira, não necessariamente ao dom, ao talento. Você vai entender que a estratégia é a parte mais importante. Porque foi estrategicamente falando que os cantores construíram uma rede, um sistema de monetização. Então os cantores começaram a fazer o quê? Eles começaram a gravar as suas músicas, né, tocar em rádios, tocar nas rádios. Mas aí havia todo um mercado. As rádios, elas precisavam de audiência, porque como que funciona a rádio? A rádio funciona com base na publicidade. Então a rádio, ela passa notícias, mas ela também, para ela se sustentar, tudo que eu estou falando aqui, tem pessoas trabalhando, tem pessoas ganhando dinheiro, pessoas precisam sustentar a sua casa, pessoas precisam sustentar a sua família. Então, o sistema foi sendo construído para se construir uma economia em torno do mercado musical. Então, as rádios, elas foram construídas para quê? Para passar notícia. E o objetivo ali era atrair as pessoas para ouvir os programas de rádio. E a rádio ganhava como? Ela pagava, ela recebia, aliás, pagamentos de lojas, de empresários, de vendedores que pagavam ela para ela divulgar produtos, serviços, enfim. E aí a rádio construiu-se o mercado desse jeito. Só que os cantores começando a ganhar visibilidade, começando a ser desejados, começaram a ser ouvidos e as rádios queriam atrair mais pessoas e elas usaram os cantores, usaram a música para ser esse mecanismo de atração. Então elas construíram da seguinte forma: olha, bote sua música para tocar aqui, fale que a sua música está tocando aqui na nossa rádio e em troca disso a gente vai te dar uma parte, uma porcentagem, um pouco daquilo que a gente ganha. Então foi assim que funcionou, foi assim que se estruturou o mercado. A gravadora ela passava para o cantor uma porcentagem daquilo que ela ganhava, E aí se dividiu-se da seguinte forma: em 24 horas de programação, quanto que eu ganho por dia? A gravadora começou a pensar: eu ganho, sei lá, 10 mil reais por dia, eu ganho 5 mil, não era reais, né, obviamente, mas ganhava, sei lá, 5 mil por dia. E aí a gravadora, a rádio, ela decidiu fazer o seguinte: vamos lá, eu vou dividir isso aqui por tempo. Então, quanto que eu ganho por minuto? Quanto que eu ganho por segundo? E aí ela começou a fazer da seguinte forma: se a música desse cantor, ela tem 3 minutos de duração, então o que eu ganho por minuto, eu vou dar uma porcentagem para este cantor. Então, basicamente, foi assim que nasceram as primeiras monetizações, os primeiros direitos autorais. Agora vamos lá, o que é o direito autoral? Direito autoral, ele não é o valor que você recebe. O direito autoral não é o quanto você recebe da sua música sendo tocada em algum lugar. Direito autoral é a posse. Você é dono daquela música, você é dono daquele trabalho. Você tem a posse daquele trabalho, você tem a posse daquela música. O direito autoral é seu, isso é, você é o proprietário daquela música. E logo é você quem deve receber qualquer tipo de rentabilização que aquela música gerar. Então o direito autoral, ele é a posse, você é autor daquela obra. E aí cabe você fazer um acordo com quem está tocando tua música. Que acordo é esse? Vou exibir a minha música, vou tocar a minha música, vou mostrar a minha música, você vai tocar a minha música, você vai ganhar alguma coisa com ela, então é justo que eu ganhe também, já que eu sou o dono, já que eu sou o autor dessa música. Então o direito autoral se construiu dessa forma.
tá? Então, o direito autoral, ele é a posse que você tem sobre a sua obra, sobre a sua música. Um escritor, ele tem o direito autoral sobre o seu livro. Um diretor de cinema tem direito autoral sobre a sua visão. Um ator tem direito autoral sobre a sua imagem. Um compositor tem direito autoral sobre a sua composição. Mas aí vem, a música, ela não consiste apenas de composição. Ela também é construída através de uma produção musical. Então você tem a composição e você tem algum autor que criou os arranjos, que gerou a música, que gerou a produção musical. Então ele também é dono. Ele é autor daquela produção. Então, composição de uma música, ela consiste na letra e melodia, mais a produção feita. O produtor, ele é dono da sua produção. Só que aí a gente entra num consenso. O mercado se construiu aonde os produtores, as pessoas que criavam os arranjos, elas abriam mão dos seus direitos autorais em troca de um valor pago antecipadamente. Então o produtor, ele não vai ganhar uma porcentagem daquela música. Ele ganha o valor que ele cobrou. Então eu cobro 5 mil reais, eu cobro R$1.000 para fazer essa produção. E pronto, ele recebe e fica por isso mesmo. Ele não quer ganhar mais. Existe uma forma dele continuar ganhando uma porcentagem, mas a maioria dos produtores musicais, eles nem ligam para essa forma. Por quê? Porque ela é insignificante. Ela é mínima em comparação ao que ele já ganhou quando ele cobrou pelo serviço feito. Então ele entra como um prestador de serviço, o produtor recebe o valor que você, cantor, pagou para ele e ele fica satisfeito com isso. Aí sua música pronta, você vai colocar ela nas rádios. E aí entra aquela questão, se a rádio for uma rádio legalizada, que faz essa prestação de conta, que faz esse envio de obras, que faz essa configuração para que o cantor receba uma parte disso, beleza, ela vai captar os direitos e repassar os direitos. Esses direitos são chamados de direitos de execução pública. Isso é, sua música tocou de forma pública, gerou algum tipo de retorno financeiro para o dono da rádio, então o dono da rádio reparte uma parte com você. Só que aí o mercado foi crescendo e os cantores, eles, assim como os produtores, como eu falei agora há pouco, eles perceberam que, poxa, eu consigo colocar a minha música ali, por exemplo, numa fita cassete, colocar a minha música num disco de LP e eu posso vender ela, o arquivo. Eu posso vender ela para as pessoas que gostam da minha música, gostam do meu trabalho. Então os cantores começaram a fazer isso. Eles colocavam sua música num disco, colocava sua música numa fita cassete e repassava para as pessoas. E aqui foi onde mora o problema. Eles começaram a transformar direito autoral na venda da música. Eles não se preocupam mais com direito autoral, eles não se preocupam mais com royalties, eles não se preocupam mais com isso. Então, começou a divulgar a música gratuitamente nas rádios, começou-se a postar ela gratuitamente nas redes sociais, começou a divulgar ela gratuitamente em shows, em igrejas, em eventos, em congressos, em aniversários de prefeitura. Começou-se a divulgar a música de uma forma gratuita, em troca apenas da divulgação e da visibilidade. Muita gente iria conhecer a música e poderia comprar a fita, o LP, o CD, o disco, enfim. E os cantores começaram a não se preocupar tanto com a geração de direitos autorais, tá? Então, direito autoral na prática é isso, é a monetização, é a rentabilização, é quanto a sua música gera de recursos, né, para quem está exibindo sua música. É basicamente isso. A música por si só, ela não dá dinheiro, tá? O que dá dinheiro é a economia por trás de onde sua música está sendo exibida. O problema que os cantores sofreram é porque com o fim do CD, com o fim do objeto que tocava a música, eles ficaram perdidos. E agora, como é que vai ser? O mercado mudou e os cantores não estavam prontos para essa mudança. Daí é importante que o cantor entenda como funcionou o mercado e como que ele pode agora construir o seu próprio mercado musical. A coisa mudou, mas os cantores precisam entender que facilitou muito, porque agora você não depende de uma rádio, agora você não depende mais
do CD, da gravadora, do show, da prefeitura. Você pode construir agora o seu próprio sistema. Você pode construir agora a sua própria divulgação, sua própria rede. Você pode agora construir sua própria rádio. Você pode agora construir seu próprio sistema de exibição da música. Isso é extremamente possível. E aqui é onde mora o segredo. Os cantores, muitos querem trazer o CD de volta, tá? Mas não tem volta. A coisa digitalizou-se, voltou para única e exclusivamente os direitos autorais. Voltou para única e exclusivamente para os royalties. É assim que funciona hoje em dia, não tem como. Você tem que estar preparado, você tem que estar preparado para isso, para essa mudança, para essa evolução, para esse mercado, novo mercado musical. É por isso que eu estou fazendo aqui essa série de lives, essa série de aulas sobre o que é direito autoral, sobre como ele funciona e como que você pode gerar mais direitos autorais com a sua música, tá? Quanto um artista pode ganhar com isso? Eu já dei aqui uma palhinha disso, mas eu quero ser um pouco mais específico. O mercado se digitalizou e como é que funciona hoje em dia? Bom, a sua música voltou a ser exibida em uma rádio. A diferença é que ela pegou e mudou a roupagem. E aí o CD passou, ninguém tem mais CD hoje em dia. E o jeito como se divulga a música, o jeito como se monetiza a sua música hoje em dia vai ser e é através da nova rádio. Qual é a nova rádio hoje em dia? Os aplicativos de música. Aplicativos que você baixa no seu celular e ouve música. E ele não serve para mais nada. Específica e exclusivamente para tocar música. É para isso que os aplicativos de música servem. E eles usam a mesma lógica das rádios. Eles pegam quanto um usuário paga por mês, divide isso por 30 e divide pela quantidade de horas que tem no mês e pela quantidade de horas que tem no dia e pela quantidade de minutos. E aí assim eles determinam quanto vale cada minuto da sua música. E é assim que se gera os direitos autorais hoje em dia. Eu vou te dar um exemplo claro disso, tá? Um dia tem 24 horas, certo? 24 horas. 24 horas tem exatos 1460 minutos, tá? 1460 minutos tem exatamente 86.400 segundos. Isso é um dia. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 30. Um mês tem 2.592.000 segundos. Isso é um mês. Por que eu estou te fazendo essa conta? Porque é assim que se determina quanto que vale um segundo da sua música tocando. É assim que o cantor ganha direitos autorais. É assim que ele recebe recursos da sua música. Se nós sabemos que um mês tem 2.592.000 segundos e que os usuários pagam para o Spotify R$20, então nós temos o seguinte. Nós temos exatamente, olha, só para você ter ideia, quanto que vale um segundo da sua música sendo tocada. Exatamente 0,000000007 centavos. É isso que vale um segundo da sua música sendo tocada nas plataformas digitais. Então, cada segundo que a sua música toca, você ganha isso. E as plataformas, elas vão calculando quantos minutos a sua música foi exibida. Então, se sua música foi exibida 5 minutos, você ganhou 0,0000017 centavos. Ou seja, menos de 1 centavo por, 30 segundos, por 1 minuto. Ou seja, o cantor ganha dinheiro através da sua música dessa forma, através das exibições. Porque se as pessoas pagam R$20 para o Spotify por mês,
Então, cada segundo equivale a esse número que eu te falei aqui. Então, cada segundo que a sua música toca, ela gera esse valor aqui para a plataforma digital. E ela repassa parte desse valor para o cantor. E aí muda, varia de plataforma para plataforma. Tem delas que passam 50%, tem delas que passam 20%, tem delas que passam 30%, enfim, isso varia. Logo, quanto que um cantor ganha? Ele ganha pelo tempo de exibição da sua música. É por isso que tem muito cantor que tem várias músicas nas plataformas e não ganha nada. Por quê? Porque ela não tem tempo de exibição. Por quê? Porque não tem pessoas indo ouvir tua música. E se vão ouvir, elas não escutam a tua música toda, completa. Então, você precisa entender o seguinte: direito autoral gera dessa forma, através do sistema econômico que as redes sociais e as plataformas digitais construíram. E elas repassam para o cantor. É a mesma lógica das gravadoras. Tá? E o cantor ganha para cada segundo de exibição da sua música. Agora, por que muitos cantores não recebem nada? Onde que está o erro? Tá? Os cantores, eles muitas vezes não recebem nenhum centavo da sua música. Por quê? Porque eles não entendem como funciona o mercado musical e, consequentemente, como que a economia musical foi construída. Aí o que acontece? Ele fica mostrando sua música gratuitamente em todos os lugares. Ele posta no Instagram, ele posta no YouTube, ele posta no TikTok, ele posta no Kawaii. Por quê? Porque ele não foi a fundo para entender como as coisas funcionam. Ele apenas ouviu alguém dizendo que o Spotify, que o Kawaii dá mais visualização, que o TikTok dá mais visualização, que o Instagram dá mais visibilidade, que o Instagram tem recursos de alcance e crescimento. E ele vai fazendo sem ter a noção clara de como é que funciona a economia da música, como é que funciona o mercado musical, como que ele foi construído, como que a monetização foi construída. E ele vai mostrando sua música gratuitamente, achando que de alguma forma isso vai gerar alguma coisa. E não vai. Como nós estamos falando de direitos autorais, especificamente, você precisa, primeiro, monetizar, proteger a sua produção, a sua composição. Como é que você faz isso? Através de registro de música. Definitivamente não. Registro de música não monetiza a sua música e nem protege ela. Por quê? Porque quando você faz o registro, primeiro que o registro de música, ele é burocrático, ele é trabalhoso e ele é caro. Você tem que pagar uma pessoa para fazer a partitura e você tem que pagar uma pessoa também para fazer o registro. A não ser que você vá fazer, então é burocrático, você vai ter que aprender a fazer o registro de música. Então não é uma coisa simples. Certo? Aí o que acontece? O cantor não protege sua música e fica divulgando ela gratuita. É por isso que ele não recebe nada, ele não sabe como funciona. Ele acha que botar sua música lá no Instagram e se tiver milhões de visualizações, vai acontecer sozinho. Sinto muito lhe dizer, não vai. Sua música aparecer para milhões de pessoas não vai ser monetizada. Ah, mas eu botei no YouTube, você está mostrando ela de graça, porque o YouTube ele só monetiza vídeo. E ele só funciona a monetização depois que você tiver 4.000 horas de visualização e 1.000 inscritos. A maioria dos cantores vão viver uma vida inteira sem conseguir. A gente pode até falar de YouTube em um outro episódio, em uma outra dessas nossas lives, mas prioritariamente você vai entender que YouTube não é de longe o caminho mais eficiente. O caminho começa com a proteção da sua música, através da distribuição dela nas plataformas digitais. Ah, Rubens, mas eu não tenho música gravada. O caminho aí é outro. Tá? A gente pode até falar disso aqui em algum outro episódio, você comenta aí se for o caso. Mas, prioritariamente, você tem que entender que o caminho seu inicial é a distribuição da sua música em todas as plataformas digitais. Você protege ela e monetiza ela. Para você ter uma ideia, sua música distribuída em todas as plataformas digitais, você garante que aonde ela tocar, você vai ganhar alguma coisa dela. Aonde ela toca. Tocou no Instagram, você ganha. Tocou no YouTube, você ganha alguma coisa. Tocou no TikTok, você ganha alguma coisa. Tocou no Kawaii, você ganha alguma coisa. É imprescindível que você entenda isso. É assim que o mercado funciona. Tá bom? Bom,
aqui eu termino a primeira aula dessa série de aulas sobre direitos autorais que a gente vai apresentar aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula, né? Aula de amanhã, tudo dando certo, a gente vai falar sobre o que é direito autoral. Eu te dei aqui um pouquinho de contexto sobre como que funciona, como que ele é gerado. Na próxima aula a gente vai entender a fundo o que é direitos autorais. A gente vai entender para obras autorais, para conexos, a gente vai entender compositor, intérprete, músicos, produtor fonográfico, e aí a gente vai entender também como são, a gente entendeu na verdade como são gerados, né? A gente vai colocar aqui como são repassados esses direitos. Estou digitando aqui para não me esquecer, tá? Bom, e é isso, tá bom? A aula de amanhã vai ser muito interessante, tá? E é isso, obrigado por ter estado comigo até aqui, tá? Entra na nossa comunidade, tá? Fala comigo nos links que você vai ver aqui embaixo, fala com a gente está criando aí uma comunidade onde a gente vai estudar assuntos, tá? Sobre música, você vai entender tudo sobre o mercado musical, tá? Isso aqui é uma série de 11 aulas sobre direitos autorais que a gente vai estar apresentando, então eu espero que você esteja comigo esses dias, participe desse projeto, compartilha com amigos cantores, compartilha com amigos que você sabe que serão beneficiados com esse projeto, que precisam aprender sobre isso, que precisam entender como funciona, tá? E é isso. No mais, obrigado por ter estado comigo até aqui. Eu te vejo amanhã na nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.